Está no ar mais um podcast CBN Educação com Identidade Marista. Estamos vindo aqui em vários episódios, trazendo vários assuntos importantes relacionados a essa área. E neste episódio especificamente, nós vamos falar sobre inteligência artificial, que sim, já faz parte do nosso dia a dia, inclusive na educação. Mas diante de tantas e tantas transformações tecnológicas, surge uma pergunta muito importante, muito relevante. Como garantir que a formação humana continue sendo central na vida dos jovens? Por isso, é importante trazer aqui neste episódio o tema Formação Humana em Tempos de IA, sobre como crianças, jovens e adultos, inclusive, são impactados por essa ferramenta cada vez mais presente da nossa rotina. Então, para esse papo, eu, aqui no estúdio da CBN, recebo o irmão Iranilson Correia de Lima, que é diretor socioeducacional e de evangelização da Rede Marista Brasil. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, irmão. É sempre um prazer falar de educação e hoje na sua companhia. É um prazer também, muita alegria estar aqui e, acima de tudo, dialogar com esse tema. Falar da formação humana em tempos de inteligência artificial é falar do que há mais essencial na educação hoje. Sim. Porque na Rede Marista Brasil, nas nossas escolas, nossos espaços educativos, nós compreendemos que educar vai muito além assim, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento cognitivo, mas principalmente envolve formar as pessoas com sentido de vida, com valores, com essa capacidade de articular tudo que vai permeando a sociedade, o seu dia a dia e, claro, gerando cada vez mais um compromisso e essa interpretação crítica daquele adolescente, daquele jovem que está envolvido com temas tão sensíveis dentro da sociedade. Irmão, vamos então falar sobre o que nunca, mas o que nunca mesmo pode mudar quando a gente fala da formação de crianças, de jovens, ainda mais com o avanço da inteligência artificial, de tantas tecnologias e como acontece numa velocidade, nossa, surpreendente, não é, irmão? É verdade. E aí, acho que é muito interessante a gente perceber o que não muda, né? O que não muda, apesar de tantos temas sensíveis, importantes também, que vão surgindo na nossa vida, enfim, na nossa sociedade como um todo. Acho que o primeiro de tudo é a centralidade da pessoa. Isso não muda, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa, independente de qualquer época, qualquer tempo, sempre estar colocando a pessoa no centro de nossas ações, do nosso intelecto, das nossas descobertas. Eu acho que isso e da própria ciência vai tratar muito disso, nessa pessoa do centro. O que não muda? O desenvolvimento integral. Não dá para cuidar de uma parte, vamos imaginar, eu cuido do intelecto e esqueço das relações sociais, afetivas, ou eu cuido do intelecto e esqueço da dimensão da espiritualidade. Não dá. Então, não muda essa necessidade de pensarmos, inclusive pela educação, o desenvolvimento integral. Também o que não muda são os valores. Exato. Isso é indiscutível, né? Exato. Os valores humanos, cristãos, e aí, enfim, cada um na sua experiência também religiosa vai se consolidando, né? Vai entendendo que valores não se mudam, apesar do tempo, apesar da lógica, apesar de qualquer surgimento de algum tema sensível. A tecnologia muda, mas aquilo que nos torna humano não muda, que eu acabei de reforçar com você, né? O que nunca pode mudar é exatamente isso, é a gente cuidar mesmo dessa pessoa no centro, não deixar perder os valores essenciais para a vida e constituinte do ser humano e, claro, sempre nas nossas ações, no nosso trabalho, no nosso fazer, ainda mais no fazer educacional, é pensar no desenvolvimento integral. E aí o senhor falou sobre comportamento e nas relações. Como, na sua visão, também com esse crescente uso da inteligência artificial, como isso impacta no desenvolvimento dos jovens? Porque a gente está falando já há algum tempo de rede social, agora de inteligência artificial, e aí não é só no aprendizado, não, né? Não é só na sala de aula, é no comportamento mesmo, não é, irmão? Exatamente. Eu acho que o desenvolvimento dos jovens é algo também que a gente sempre tem que olhar, e aí quem vive na educação, quem tem esse papel de educador, algo como também do mistério sagrado, ou seja, que a gente não abre mão, vamos dizer assim, Sim. dessa responsabilidade de pensar nesse desenvolvimento dos jovens. E aí sim, a inteligência artificial traz ganhos significativos, o acesso rápido à informação, a personalização da aprendizagem, hoje Também por tem meio isso. da inteligência artificial, muita coisa facilita esse processo de aprendizagem, tanto no papel do educador, que tem que desenvolver isso com seus estudantes, mas também no papel do estudante, que vai
buscando essa mobilidade pessoal, da autonomia também pessoal, de querer aprender e de querer buscar as informações ou o conteúdo necessário. A inteligência também, ela traz novas formas de criar e resolver problemas. Isso é fato. Então tem ganho significativo aí na inteligência. Sim. Mas também traz desafios, né? Desafios muito significativos, que eu acho que a gente tem que pensar neles. Não abrir mão dos ganhos, mas também pensar nesse desafio que pauta a nossa dinâmica e que pauta o processo de educação. Eu acho que aí sim, claro, há uma tendência e uma necessidade pela própria sociedade contemporânea da redução do esforço cognitivo. Aquilo que é mais rápido, aquilo que é prático. Vou facilitar logo. Exato. Pronto, vou fazer, então, vou alterar aqui. Me diz aí o que é que eu tenho que fazer para eu não pensar muito. Então, essa redução do esforço cognitivo, ele é um desafio para nós educadores. A gente não pode cair nessa cilada de ter uma ferramenta como a inteligência artificial, que muito pode oferecer para a nossa prática educativa, mas a gente fica, inclusive o educador também fica com resquício, né? Ah, não, como o aluno está buscando algo muito fácil, ele vai pegar muito fácil e aí isso não vai servir para o processo de aprendizagem. Não, tem que ter o equilíbrio e um discernimento nesse uso para que a gente não caia nessa boa cilada do menor esforço. E, inclusive, menor esforço cognitivo, que é o que gera a aprendizagem. Acho que também essa dependência tecnológica. Hoje a gente tem outro tema muito interessante. Sim, os adolescentes mergulhando nisso, não é, irmão? Exato, e cada vez mais pautando também o espaço da educação e o espaço das famílias. As famílias também têm que discutir o tempo, o que esse aluno, o que essa criança e adolescente acessa, o controle disso para não gerar, né, essa dependência. E a gente sempre diz, olha, algumas pessoas estão discutindo muito na sociedade essa temática da tecnologia na mão da criança, do adolescente, e como isso pode impactar a vida, e realmente impacta, né? Nós temos vários, isso é um tema gigante para a gente discutir depois, mas nesse sentido, assim, sim, pode gerar uma dependência tecnológica, onde tudo eu faço só pela tecnologia ou eu dependo que a tecnologia faça por mim. Não, toda tecnologia em sua mão, ela necessita dessa intervenção e interação humana. E aí é que faz a diferença, senão gera outras questões, outros riscos, né, como a gente acredita. Também a superficialidade nas relações. Eu acho que é algo que é um desafio quando a gente pensa em inteligência artificial. Essa superficialidade nas relações e que a própria tecnologia, as redes sociais já vem pautando há muito tempo na realidade da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. O adulto não escapa também desse universo, mas talvez tenha um pouco mais de discernimento constituído, assim se espera, né? Mas de certa forma, essa superficialidade nas relações, ela também nos preocupa, porque já é algo estabelecido socialmente, esse individualismo, essa sociedade muito líquida, fluida, que nada sustenta, que nada, né, tem sustentação própria para a constituição da pessoa. Isso é um risco e isso é um desafio que também a inteligência artificial põe para nós. Já era posto pelas tecnologias, muito mais avançada agora com esses avanços de tecnologias em todos os níveis. E aí sim, há uma última questão que na escola nós trabalhamos muito, mas é um desafio pensando a partir da inteligência artificial, que são as questões éticas. Opa, com certeza, irmão. Com certeza. Como o uso indevido de informações, utilizar a inteligência para desconstruir ou, de certa forma, pôr em risco pessoas, aí sim, a gente tem que primar muito o papel da educação quando ela diz, olha, quando ela trabalha a questão ética, que é bem simples. Não faça com o outro que você não gostaria. Então, essa é uma regra de ouro para a questão ética que a inteligência artificial tem que nos ajudar muito mais a valorizar a relação com o outro, a nos pautar no equilíbrio dessas relações e no cuidado com o outro, né? Enquanto o senhor falava, eu imaginava a seguinte situação, porque hoje se fala tanto que a gente tem essa ferramenta, mas a gente às vezes tem que aprender o básico, o caminhar antes de correr. E tem muito a ver dessa formação nossa quanto o aprendizado em si. E aí pergunto para o senhor, como equilibrar tudo isso? Porque a gente às vezes quer avançar demais, às vezes a gente já tem essa ferramenta na mão, mas aí tem a formação humana. E qual é o papel da escola nisso tudo, na formação humana? Como equilibrar o uso com o desenvolvimento de valores, o senso crítico, a ética que o senhor mencionou? Perfeito. Acho que eu vou pela ideia-chave de pensar a escola, né? E ainda mais na escola marista, a gente prima muito por isso, né? A escola como espaço de humanização.
Sim. É lógico que a família tem seu papel, a escola também tem seu papel social, tem sua qualidade e sua responsabilidade nessa dimensão tão necessária para os seres humanos, que é desenvolver, construir, acima de tudo, coordenar melhor esses espaços para de certa forma, desenvolvendo a pessoa nessa perspectiva da humanização. Cada vez mais ser humano, né? E aí a escola não é, de novo eu vou repetir, a escola não é apenas um lugar de transmissão de conteúdo, como a gente às vezes de certa forma, questionado ou Sim. até acusado, né? Não, mas vai lá só para entender o conteúdo de matemática, física, química e está tudo bem. Não. Ela é um espaço de humanização. Ela é uma suspensão, talvez, se a gente entendesse, a gente sai da nossa realidade social, familiar e entra na escola, você entra nesse espaço que ali, de certa forma, tem garantias de tempo e espaço necessário para ajudar o estudante a interpretar, para ajudar o estudante a dar sentido à própria aprendizagem que ele vai constituindo na vida e as experiências de casa, as experiências do bairro, as experiências da sociedade. Então, a escola ajuda nessa identificação de dar sentido. Isso é realmente bom, isso é importante, isso se conecta com a minha vida, com minha família, se conecta com os valores que eu fui me constituindo. E, claro, a escola vai sendo também espaço de gerar conhecimentos necessários, cognitivos, claro, isso a gente não abre mão, é papel inerente da escola, mas principalmente de equilibrar tudo o que ele precisa viver, e principalmente a tecnologia e principalmente a inteligência artificial. Então, assim, como a gente pensar no desenvolvimento humano e a escola gerando humanização, mas equilibrando também tudo que é sensível na realidade do jovem, a tecnologia, a inteligência artificial, as relações que ele precisa estabelecer. Então, na educação como um todo, e ainda mais na educação marista, eu diria assim, a escola assume o papel quando ela articula aprendizagem acadêmica, projeto de vida desse estudante, ajudá-lo a entender o seu papel, sua responsabilidade, seu projeto de vida, e principalmente espiritualidade, porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos, como seres humanos e pessoas dessa sociedade, e por que não dizer boa convivência, responsabilidade social, ética, enfim, tantos outros valores que podem permear essa humanização dentro da escola. Irmão, o que a gente nota também é que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, ela está por aí, mas nem sempre gera uma resposta certa, ou nem em muitos momentos, uma resposta sempre certa, ela não caminha para isso também, né? Como equilibrar esse conhecimento da tecnologia com bagagem, com experiência que os professores trazem para a sala de aula e como também vem sendo a reação dos alunos em relação a isso, porque pode gerar, vamos dizer assim, né? Poxa, e o que a IA trouxe, né? E o que o professor trouxe? Como é que está sendo lidado isso na sala de aula? A IA sabe mais que o meu professor, enfim, a IA tem um repositório enorme de informações e conhecimentos construído da humanidade gigante, né? Não dá para comparar. Mas, assim, há uma coisa que a gente discute na educação e deve discutir com muito mais propriedade. Eu acho que é um tema muito sensível para a educação ainda, a inteligência artificial, tá? Sim. Não está posto, não está resolvido, está todo mundo buscando entender, buscando aprofundar e se formar também na perspectiva de inteligência artificial. Mas há uma regra, acho que uma ideia central para essa tua pergunta, que é assim, a IA não substituirá o professor. Nunca. Acho que essa é a vertente principal. A gente pode ter como ferramenta, como instrumento, mas ela não irá substituir o professor, porque todo conhecimento necessita dessa interação e dessa intervenção humana. Ela pode até gerar... A inteligência artificial pode gerar muito conhecimento, muita informação, mas a interação e a mão humana ela é necessária para equilibrar, para fazer contorno, para fazer interpretações, para gerar entendimentos necessários de todo aquele conjunto de conhecimento. Então, eu acho que ela pode apoiar o professor e deve apoiar. Eu acho que ainda a gente pode explorar muito mais na educação. Estamos caminhando para isso, né, nos entendimentos, na formação, na geração de práticas que a gente entenda quais são as práticas pedagógicas que eu posso usufruir dessa ferramenta para o meu dia a dia cotidiano acadêmico, vamos dizer, né? Mas nunca substituir, porque educar
não é apenas transmitir conteúdo, como eu já falei, educar tem que passar pela relação. Sim. O processo educativo essencialmente passa pela educação. Então, se uma criança, um adolescente e um jovem está vivendo um processo educativo, em todo momento só vai se dar pela relação. Tudo bem, a relação com a máquina traz informação, mas a relação com o humano gera leituras, interpretações, análises, né? E o senhor fala de interpretação, uma coisa que sempre vem quando a gente comenta nesse assunto é, ok, a inteligência artificial diz que eu devo colocar o copo do lado do prato. Mas eu não sei por que eu tenho que colocar o copo do lado do prato. Acho que é isso. Tá bom, eu estou fazendo, eu estou numa repetição. Mas no ensino e com o professor, num outro ambiente, eu vou entender qual é a relação disso. E na próxima vez que o copo não estiver lá, opa, mas eu posso buscar um copo. Eu não tenho... Pelo menos eu tenho percebido isso, irmão. E como é que tem sido esse olhar também? Exatamente por aí. Ou seja, o professor continuará e continua sendo o mediador. Esse bom mediador que é alguém que ajuda o estudante a interpretar, a ler o próprio mundo e a si mesmo. E isso a máquina ou a inteligência não vai fazer. Né? Os alunos muitas vezes até encontram rapidez na IA, mas ele percebe que ali não tem nenhum vínculo humano. Então, assim, as informações são necessárias, ter rapidez também nessas informações hoje, mais do que nunca. O nível de produção também de conhecimento do mundo, de recolhimento dessa produção, aí a inteligência artificial pode te ofertar, mas o desafio é formar cada vez mais o estudante e professores também que conseguem fazer essas leituras, ajudando esse estudante a interpretar ali e ali se entender esse mundo e a si mesmo, inclusive como utilizar uma boa inteligência artificial, né? Não resistir de estender um pouquinho mais, porque a gente vai falando desses assuntos e é muito interessante ter essas visões todas e a visão de quem está na escola. Irmão, para a gente fechar por aqui, eu gostaria de falar do futuro. Quando a gente olha, pensando nessa perspectiva, que tipo de jovem a gente precisa formar hoje para que ele esteja preparado, então, para esse mundo cada vez tecnológico, ok, mas também muito mais complexo, em todos os sentidos, inclusive? Certo. Olha, o nosso currículo, a gente discute muito isso, né? Como é que a gente vai utilizar dessas, estou chamando de ferramenta, dessas temáticas que atravessam a educação ou qualquer sistema dentro da sociedade. Mas eu diria assim, eu vou na mesma linha. A gente precisa formar jovens que sejam tecnicamente competentes. Aí eu estou falando o que o mundo mais exige das pessoas, que é trabalhar as competências, você no mundo do trabalho, você ser competente, isso é uma exigência do mercado, é uma exigência do mundo como um todo, mas tem algo que a escola pode ofertar com muita força, que é assim, a gente pode gerar essas competências necessárias para o estudante, mas também gerar pessoas profundamente humanas. Né? E assim, eu te diria que saibam usar a tecnologia, mas não dependa dela para pensar. Exato, né? exato. Tenha senso crítico até no próprio uso da inteligência, das tecnologias, de tudo aquilo que está disponível socialmente. Né? Que sejam éticos responsáveis. Isso é a escola que tem que favorecer, que permite, que ajuda nessa constituição, que faz essa mediação que a gente falava antes. Né? Ele pode até ter o conhecimento, mas o que é que eu faço com ele a partir disso, na minha constituição de pessoa e de pessoa neste mundo, né? E por que não dizer que tenha propósito de vida? Porque hoje, cada vez mais, com a ideia de vida sem sentido, a escola pode gerar muito e dar esse sentido. Gerar projetos de vidas que, de certa forma, vão transformar a vida pessoal, mas também essa vida coletiva, essa comunhão que existe na sociedade tão importante que a gente atue nela, né? E quantas palavras-chave hoje, hein? E a inteligência artificial foi só um termo-chave que a gente exatamente. falou aqui. De resto, olha, muita coisa boa. E em tempos de inteligência artificial, talvez o maior desafio não seja só justamente acompanhar a tecnologia, mas garantir que os jovens não percam aquilo que os torna humano e o que nos torna humanos também, não é verdade? E nesse sentido, a educação tem cada vez mais um papel fundamental para construir esse equilíbrio. Aí, ó, outra palavra-chave do que a gente
gente vem falando, e isso acontece todos os dias, não é? Irmão, para a gente aqui realmente finalizar esse episódio, eu gostaria de abrir esse espaço para a gente compartilhar como as famílias que se interessam por essa educação pautada em valores podem conhecer mais, como também quem nos ouve pode se conectar com isso tudo, irmão. Perfeito. Na educação como um todo, eu vou falar também na educação marista, a gente acredita que o futuro não será definido apenas por quem domina a tecnologia, como algo que se repete o tempo todo, né? Mas para nós, na educação marista, o futuro será, o presente, vou falar de agora, será definido mais por quem sabe usá-la para o bem comum. Né? Usá-la com valores, enfim. Por isso, formar bons profissionais para nós é muito importante, pessoas academicamente constituídas, isso para nós é essencial. Mas formar boas pessoas hoje é indispensável na sociedade. E aí sim, aí é que a gente começa a entender que a educação não é apenas uma troca de moeda, ela é uma missão. Ela é algo que o educador veste essa missão, porque ali ele desenvolve muito mais do que os saberes, ele consegue desenvolver uma pessoa com tudo que ela precisa ser no mundo. Isso faz total diferença, né? E aí, assim, a educação marista precisa formar, e toda a educação precisa formar boas pessoas, bons cidadãos, mas, acima de tudo, pessoas comprometidas com esse humano e com essa sociedade. Irmão Iranilson, muito obrigada por ter estado conosco aqui no estúdio da CBN e, acima de tudo, por ter compartilhado essa experiência de quem está vivendo na prática essas mudanças todas na sala de aula, na ponta. Isso ajuda muito todos nós a entendermos um pouquinho mais esse contexto, viu? Com certeza. Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade dessa conversa e tantas outras que a gente possa ter. A inteligência artificial é um tema ainda muito a ser discutido, conversado, principalmente a partir da educação. A tecnologia já faz parte da nossa vida e pode ser uma grande aliada da educação. Eu acho que a gente não deve abrir mão. Pode fechar os olhos para isso também. De maneira alguma. Mas o que realmente transforma a sociedade é a formação humana, pautada em valores e, acima de tudo, com sentido de vida, né? E aí sim, a gente convida sempre as famílias, as pessoas, né, a conhecer um pouco mais do Marista Brasil, conhecer a educação católica como um todo. Nós somos uma escola católica assim, que prima por essa formação humana, mas muito pela excelência acadêmica também. Então, nossas escolas serão sempre espaços assim, onde educamos com muita excelência acadêmica, mas também com propósito, com cuidado e, acima de tudo, com compromisso com essa formação integral do sujeito. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei neste episódio do Identidade Marista com o irmão Iranilson Correia de Lima, diretor socioeducacional e de evangelização da Rede Marista Brasil. Eu também agradeço mais uma vez a sua companhia neste episódio. Tem para maratonar, viu? No YouTube, no Spotify, no cbncuritiba.com.br. Então, você pode também aproveitar bastante para acompanhar mais sobre educação e acompanhar mais sobre identidade marista. Até o próximo episódio.